E aí, meus amigos, chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, eu também estou aqui na área. Estou no YouTube também com o canal André Marques, sempre com convidados relevantes, muita gente bacana e história para contar. Sem contar, é claro, também muita opinião e informação para vocês. Então se inscreve aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar sempre ligado. A gente tem aqui hoje o Fernando, ex-zagueiro, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, formado na base rubro-negra, mas com passagem também pelo Vasco e vitoriosa. Tudo bem, Fernando? Prazer ter você aqui. Tudo bem, André? É um prazer poder participar. A gente já se conhece de longa data e fico feliz em poder contar um pouquinho da minha história e do que aconteceu comigo durante esses quase 20 anos de carreira. Conta aí um pouquinho para a gente, para começar bem, como é que foi a tua trajetória na base até chegar ao profissional? Você chegou muito jovem no profissional do Flamengo. Pô, André, eu tive uma carreira muito bonita, na base principalmente. Por alguns percalços, algumas dificuldades que todo mundo tem. A carreira do atleta, a galera consegue visualizar muito mais do que aparece na TV, mas onde as coisas acontecem de verdade para formar o cidadão, para formar o profissional, o lastro vem da base. E eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, sou criado em Padre Miguel. Cheguei no Flamengo com 12 anos de idade, isso, no primeiro ano de mirim. Ainda era centroavante. Ah, é? Fiz o teste de centroavante, passei. Fiquei de centroavante até primeiro, não, até segundo ano de infantil. Dali uma alma santa, né, que hoje não está mais entre nós, que o professor Itamar se foi ano passado, infelizmente. Me perguntou se eu queria fazer um teste lá de zagueiro. Eu não tinha para jogar, eu não vinha jogando. E eu claro que eu vou, eu queria jogar. E fui. Treinei uma semana, joguei no fim de semana. Fui me adaptando. Entendeu? Jogava, não jogava. E um ano e meio depois eu estava na Seleção Brasileira Sub-17. Muito legal. Rapaz, e fazia muito gol como centroavante? Eu fiz alguns. Eu tenho até aqui, olha, eu tenho um VHS gravado aqui de um torneio no interior de Minas, que o Flamengo costumava ir. E eram 2 jogos, era um quadrangular, fomos Flamengo, Vasco, Fluminense e o time da cidade, que era uma escola que chamava Granbury. Nunca esqueço, não posso esquecer. A gente ganhou o primeiro jogo de 1-0, gol meu. Fomos para a final com o Vasco, que tinha vencido o Fluminense. A gente ganhou o jogo contra o Vasco de 3-1 ou 3-0, 3 gols. Podia até pedir música. Aí, e tá gravado isso, tá ali. Eu preciso digitalizar, porque tem gente que não sabe nem o que é, né? Fita VHS. Com certeza. Agora, quando chegou no profissional, você já mostrava uma liderança muito grande. Também era assim na base? Você sempre foi aquele cara mais de falar com o grupo, de se posicionar? Isso vem da minha natureza, André. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre me relacionei muito bem com as pessoas, sempre, mesmo sem perceber o que estava fazendo, eu sempre respeitei muito o individual de cada um. E isso é importante num líder, você ouvir as pessoas e respeitar o que elas pensam, para você depois expor o que você pensa. E dali, de um confronto, da divergência, chegarem num ponto comum. E essa lapidação de liderança veio com o tempo, veio com a vida que eu tive, veio com as dificuldades que eu passei. Eu fiquei sozinho muito cedo, né? Eu fiquei órfão muito cedo e eu tive que me virar muito cedo. Eu tive que me acostumar a tomar decisões que não caberiam a mim ser tomadas. E essas cicatrizes foram me fazendo mais experiente, mais maduro, até de forma precoce. E o que foi acontecendo foi que o tempo foi passando e eu fui tomando uma posição de liderança natural. Não foi imposto, não foi nada que eu tinha imaginado. As coisas foram acontecendo, até que com 22 anos eu me vi capitão do Flamengo, com caras que já haviam jogado em outros lugares, passagem pela seleção brasileira, e o capitão era eu. Não que a faixa mudasse alguma coisa, né? Porque é importante, claro, que dá mais visibilidade, mas você ser capitão de uma equipe
te dá muito uma responsabilidade também. Mas, como eu fui capitão muito cedo e já vinha com esse lastro, aquilo virou uma personalidade, uma característica, que mesmo depois, quando eu não fui mais capitão, quando outros foram capitães, eu exercia essa mesma liderança. Eu tinha essa mesma postura, porque a faixa é um símbolo, né? Te dá um status, mas a posição, a personalidade de liderar, de ser seguido pelos outros, que o líder de verdade é esse, que ele mostra com o seu exemplo e os outros vêm com ele. E eu consegui fazer isso no Flamengo, fora do país, até com a dificuldade da língua, eu consegui não ser o capitão, mas ser líder também, e depois no Vasco e em outros lugares que eu passei. E quando você surgiu no Flamengo, o time era forte, né, Fernando? Poxa, cara, eu cheguei no Flamengo, no profissional do Flamengo, em 99. Eu participei de um jogo, que eu fiquei no banco num jogo, você deve lembrar, da devolução do dinheiro dos ingressos. Foi um jogo contra a Portuguesa. Meu primeiro jogo no profissional foi esse. Eu estava no banco desse jogo. A gente perdeu de 2-1, eu acho, para a Portuguesa de São Paulo. Acho que 2 gols do Evair, uma coisa assim. Não tenho. E uma confusão no Maracanã, que tinha que devolver os ingressos. Acho que o presidente tinha falado que se a gente perdesse o jogo, o dinheiro seria devolvido. Eu debutei num cenário um pouco conturbado, mas as coisas melhoraram do tempo para frente. O time era muito bom, tipo, o Romário estava nesse time em 99. Depois, no ano seguinte, chegou o Gamarra, Alex, Edilson, Denilson. Os caras todos juntos. Eu conheci muita gente boa nesse período que eu tive no Flamengo. Agora, a gente fala de fora, né? Nós da imprensa, os torcedores, todo mundo sempre ouve falar, pô, a pressão de jogar num clube grande, a pressão de jogar num clube grande. Queria que você tentasse resumir para a gente como é que é a pressão de jogar no Flamengo. A pressão, como é que é? É todo mundo falando, você acordou, foi para a rua, o porteiro fala contigo, o cara da esquina fala contigo. Como é que é a pressão disso? Pô, André, eu joguei no Flamengo, sei lá, 70% da minha carreira de atleta. Eu vivi aquilo. Para mim, a pressão era muito diferente da pressão do que os caras estavam chegando, que não estavam acostumados com aquilo ali. Eu, mesmo na base, joguei torneios internacionais com o clube, fui campeão, participava daquele metia, até mesmo no sub-20, onde a gente não tem tanta visibilidade, mas existe uma cobrança muito grande para se vencer, para ser formado o atleta ali. Quando eu cheguei no profissional do Flamengo, já tinha passado pela seleção brasileira. No meu caso, a pressão não era tão grande. Eu estava acostumado com aquilo ali. Claro que você tem a responsabilidade, você tem a obrigação de trazer os resultados, porque é um clube grande, mesmo nas dificuldades que vivia naquele momento, a gente não podia imaginar não vencer no Maracanã. Você sabe disso. Mas eu estava bem acostumado. E eu li há pouco tempo um relato de um jogador da NBA que disse uma coisa muito legal. Ele disse que pressão, acho que ele foi questionado com relação a isso, e ele disse, pressão, a gente não tem pressão nenhuma, a gente vai lá para jogar a bola, acertar a bola na cesta. Pressão é para o pai que não tem emprego, mas tem que levar comida para dentro de casa. Pressão é para a mãe que tem que cuidar do filho sozinha, sem ter um marido. Pressão. Acho que a gente tem que reformular um pouquinho todos esses conceitos. A gente está ali para jogar futebol. A torcida vai pressionar, vai querer a vitória? Vai querer. Mas é uma coisa muito, muito outside, muito de fora para dentro, entendeu? O que importa muito mais é que a gente coloca de dentro para fora. Até porque perder o jogo, o mundo não acaba, né? Segue e tem a oportunidade de dar a volta por cima depois, né? Futebol é muito assim, né? O torcedor, cara, perdeu o clássico, o cara vai para casa, é sacaneado, e parece que o mundo acabou, mas não é bem assim, né, Fernando? Não, e às vezes no mesmo jogo, né? No mesmo jogo, o mundo muda. Poxa, o Flamengo, nesse ano de 2019, aos 44, 42, não sei, estava perdendo o título da Libertadores. Aos 47, o Flamengo era campeão. Enfim, eu já participei de jogos assim também. Enfim, o título de 2001, o tri do Pet, um jogo
também da seleção sub-17 sul-americano que a gente jogou contra o Uruguai. 45 do segundo, estava 1-0 Uruguai, a gente tinha que vencer para classificar para o hexagonal final. 47,5, estava 2-1 a gente, e a gente bateu em todo mundo no hexagonal final. Sabe? Futebol, dentro do mesmo jogo, de vilão para herói, as coisas mudam uma velocidade muito grande. É verdade, é impressionante realmente. Você participou de jogos memoráveis, você estava na final da Copa do Brasil também de 2006, conquistas de estadual pelo Flamengo. Qual foi a conquista mais marcante pelo Flamengo, a tua, particularmente? O mais marcante é inegável dizer que não foi o tricampeonato. Não só do jeito que foi, contra a equipe que foi, não por ser o Vasco só, mas pela qualidade da equipe do Vasco. Era o atual campeão brasileiro, uma equipe de uma qualidade elevadíssima. A gente, com 7 jogadores da base, que 2 anos atrás haviam sido campeões sub-20, e a gente enfrentar uma equipe como o Vasco numa situação muito adversa, porque o Vasco tinha a vantagem dos resultados iguais. A gente chegou à final naquele pênalti do Cássio, na Taça Guanabara, com o Murilo, que o Murilo defende, a bola quica fora do gol e entra. Enfim, aquele título foi muito importante, até porque também ele me concretizou como realidade no clube. Eu virei o Fernando, né, zagueiro do Flamengo, deixei de ser promessa a partir daquele jogo, na minha opinião. Aquele gol do Pet aos 43 do segundo tempo, eu conversei até com o Reinaldo sobre isso aqui no canal, o Reinaldo que jogou contigo. Ele Claro. falou que está entre os 5 maiores títulos da história do Flamengo por tudo que aconteceu. Claro. A gente perdeu o primeiro jogo, a gente foi pressionado, essa pressão que a gente falou um pouco antes, a gente foi pressionado pela torcida durante a semana. A gente sabia da dificuldade que seria. O Gamarra, que até então era o melhor zagueiro do mundo, foi quem eu substituí. Tinha saído machucado no primeiro jogo, não jogaria o segundo, o que jogaria uma responsabilidade maior ainda sobre nós e uma relativa tranquilidade para o adversário. Coisa que dentro do campo a gente conseguiu reverter, mas aquele jogo ali, as emoções, o futebol é muito passional, mas as emoções daquele jogo ali foram muito particulares, né? Aquele jogo envolveu muita coisa, e isso torna para mim muito especial. Como é que era o Zagallo, hein? Justamente técnico naquela conquista, como é que era conviver com ele, uma lenda do futebol, no vestiário, as palavras do Zagallo, como é que era? O Zagallo era muito dessa paixão. O Zagallo ele conseguia passar a paixão dele pelo futebol para nós. Eu era muito jovem, o Zagallo para mim era o Zagallo. Campeoníssimo mundial, enfim, uma representatividade no futebol, acho que eu não conheci ninguém até hoje. E tê-lo como meu treinador, ele me ajudou muito, porque ele me dizia que eu tinha muito talento, mas que eu não precisava ser tão viril. E eu subi das categorias de base com aquela coisa de zagueiro, tinha que chegar, tinha que ser firme. E ele me dizia que eu podia jogar, que eu tinha qualidade, que eu tinha condições de jogar. Me cobrava muito isso. E eu sou grato pra caramba ao Zagallo por ter passado aquela emoção e por ter conseguido me ajudar nessa transição, porque essa transição de jogador de base para ser jogador profissional, para se manter e ter uma estabilidade na equipe de cima é muito difícil. E o Zagallo foi muito importante para mim, assim como o Carlinhos também, o falecido Carlinhos. Vocês estão gostando do bate-papo? Então se inscrevam aqui no canal. Eu tenho que pedir, não tem jeito. Aqui na parte de baixo, ativem o sininho das notificações para sempre receberem em primeira mão os nossos queridos convidados aqui no canal André Marques. É só fera. O Fernando, e depois dessa passagem pelo Flamengo, você vai para a Alemanha e posteriormente para a Áustria. O que não deu certo na Alemanha? O que deu certo na Áustria? Como é que foi essa passagem? Poxa, eu fui para a Alemanha para uma equipe mediana, uma equipe que estava sempre no meio de tabela, baixo, meio, não tinha muita visibilidade no topo.
Mas era uma equipe de uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível, que era Munique. E eu cheguei no inverno. E o inverno, normalmente no inverno, as equipes não têm tanto dinheiro para investir e elas vão mais em contratações pontuais. E eu saí daqui, no Rio de Janeiro, não tinha morado em lugar nenhum, tinha 23 anos, e mudei para Munique, saí de 40 graus no verão, cheguei lá com menos 15, sozinho, porque tinha acabado de conhecer minha esposa. A minha adaptação foi um pouco difícil, poderia ter sido pior se não tivesse um brasileiro lá que me ajudou pra caramba na equipe, mas eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar à mudança de jogo, à mudança de cultura, que é uma coisa absurda com relação ao profissionalismo. Hoje acho que nem tanto, mas era muito, porque a gente aqui, a gente não é mimado, mas a gente é tratado de forma diferente. Já na Europa, acabou o primeiro treino, eu tive que limpar minha chuteira. Eu não sabia, eu não limpava minha chuteira desde o infantil. Sabe, isso é um baque para você. Mesmo que sejam coisas simples, isso muda totalmente uma rotina. Eu tomei esporro do roupeiro, o alemão, botou o dedo na minha, assim, botou o dedo na minha cara de forma mais rígida, porque o alemão fala de forma assim, mais veemente, porque eu entrei com a chuteira suja no vestiário. Não pode, não podia, eu não sabia. Enfim, você vai tendo um choque de realidade, um choque cultural, que até você se adaptar causa dificuldade. Eu quebrei meu pé no primeiro jogo, eu fissurei meu pé no primeiro jogo. Aí tive que ficar 6 semanas me tratando, isso que dificultou também a parte física. Enfim, acabou que no último jogo da Bundesliga, eu quebrei meu pé de vez, o pé fissurado quebrou. E eu tinha um contrato muito bom, que começaria a vigorar a partir de junho, que é o início da temporada. Eu tinha um contrato mediano até esse espaço, e não tinha contrato para a segunda divisão. Na Alemanha, você precisa ter 2 contratos, ou 3, se você quiser ter para outras divisões. O contrato da primeira não serve para a segunda. E o time caiu. E eu não tinha contrato para a segunda. Eu saí de capitão do Flamengo, contrato de 4 anos, para 5 meses depois sem clube. Nossa. Entendeu? Aí, de pé quebrado. Eu voltei para o Brasil. Na Alemanha, eles te dão uns subsídios com relação a imposto, a seguro, com relação a lesões. Operei meu pé no Brasil e consegui um contrato na Áustria, o Áustria Viena. Era um clube maravilhoso. Acho que assim, na Europa, eu joguei em 3 clubes na Europa. Foi o melhor clube que eu joguei na Europa com relação à estrutura. Tinha tudo, te oferecem tudo que você pode imaginar para você poder desempenhar o jogo. Fui fazer o teste físico no Áustria Viena, ainda recém-operado. Nem deveria estar fazendo, mas eu quis ir. Fiz o teste físico na esteira, sentindo muita dor, com lágrimas nos olhos, mas não queria deixar de fazer. Passei no teste físico. E fiz o contrato com a Áustria Viena, joguei Copa da UEFA, chegamos às quartas da Copa da UEFA, a antiga Copa da UEFA, né? Hoje é a Europa League. Só que a gente teve um problema lá na virada do ano, no inverno também, com relação à parte mais familiar, e eu resolvi voltar. Deixei para trás mais de 1 ano e meio de contrato que a gente tinha, a gente decidiu voltar e voltei. Que bom que eu voltei. Que bom que eu voltei, porque eu quase fui para o Cruzeiro, assinei um pré-contrato com o Cruzeiro em 2005, no início de 2005, só que o Cruzeiro não se acertou com o Áustria Viena e eu acabei voltando para o Flamengo. E passamos por aquela dificuldade do Brasileiro de 2005, que chegou o Papai Joel, que tínhamos 9 jogos para ganhar 7. A gente ganhou 6, empatou 3, se eu não me engano, com aquele gol do Obina contra o Paraná Clube, lá no Paraná. O Paraná, aquela equipe maravilhosa, com o Pierre, Thiago Neves, o falecido Caio Júnior, treinador, que chegou até na Libertadores. E a gente saiu do rebaixamento em 2005 e chegamos para ser campeões da Copa do Brasil em 2006 em cima do Vasco. Olha, Fernando, eu posso estar errado, mas de repente você concorda comigo.
O torcedor do Flamengo, ele comemora tanto esse fato de nunca ter sido rebaixado e ter passado por vários momentos difíceis, né? Principalmente nos anos 2000 até 2010, mais ou menos. 2013 também teve um percalço, mas principalmente ali 2005 e outros 2 ou 3 anos, que vale como um título, né? Porque esse ano de 2005 era um ano que tinha tudo para acontecer o desastre, né? Isso, tinha tudo para acontecer. Até porque não foram só as coisas dentro do campo que atrapalharam. A gente tinha que jogar lá na ilha, a gente não tinha o Maracanã, tinha dificuldade do campo. O campo da ilha não tinha essa qualidade que tem hoje. E o que facilitava para as equipes menores vir jogar. A gente tinha uma equipe relativamente boa. E a gente tinha dificuldade de jogar ali. Aquilo que você falou, muito jovens. O Flamengo sem a condição financeira de trazer jogadores que poderiam ter um pouco mais de experiência, que conseguiriam aguentar um pouco o tranco daquela oportunidade de a gente estar precisando vencer os jogos. Enfim, e até o nosso emocional estava muito abalado. A gente teve um jogo contra o Corinthians que a gente estava ganhando de 1-0. Perdemos um gol, acontece, mas um gol que não poderia se perder, e perdemos o jogador. Tomamos a virada, perdemos o jogo pro Corinthians. Esse é o jogo da ilha que o Márcio Braga antes falou que não conhecia o Tevez? Isso, foi esse jogo lá na Ilha do Governador. A gente jogou contra o Brasiliense na ilha, a gente teve dificuldade também. Fortaleza, que foi, acho que contra o próprio Ronaldo Angelim, que logo após veio para o Flamengo. A gente teve muita dificuldade para jogar ali. Até, não sei porquê, a gente não vinha num momento muito legal naquele ano de 2005. Eu cheguei no meio da temporada, tive algumas lesões pelo tempo que eu fiquei nativa, por causa do litígio com a Áustria Viena. Eu tive que entrar em litígio com eles. Mas acabou que deu tudo certo. O ano virou bem, a gente conseguiu passar por aquele momento, que foi uma coisa que eu acho que as dificuldades unem as pessoas, né? E essa dificuldade de 2005 tornou a gente mais forte para o ano seguinte. E a gente conseguiu vencer a Copa do Brasil até um momento técnico pior do que o do próprio Vasco, que vinha melhor no Campeonato Brasileiro, numa posição bem mais acima. Sobre a Copa do Brasil, teve uma parada para a Copa do Mundo, né? E aí, um mês e meio, a coisa mudou de figura, o Vasco entrou pior e o Flamengo conseguiu o título. Ainda sobre esse jogo do Corinthians que você citou, o Márcio Braga ele botou muita pressão em vocês depois que ele falou aquilo. Não conheço o Tevez, a imprensa inteira noticiou, o Tevez ficou mordido com aquilo. Mudou alguma coisa? Não. A gente não. Eu nem me lembrava que ele tinha falado isso, mas quando você falou, eu me recordei. Isso pode até estimular mais o cara que está ouvindo, mas acho que não. Tevez já devia ter escutado muita coisa pior do que isso, para poder diferenciar um pouco, diferenciar mais do que ele podia fazer dentro do campo. O time do Corinthians foi campeão, mesmo com aquele problema da arbitragem, era um dos melhores times da competição, era uma das melhores equipes da competição. E não foi nada anormal eles serem os campeões. Sobre 2006, essa Copa do Brasil aí que você citou, o Obina estava iluminado, né, Fernando? A galera gritava na arquibancada, Obina é melhor que o Eto'o, acho que ele acreditou, né? Obina é um cara diferente. Obina é um cara diferente, tanto fora quanto dentro do campo. O Arroz costumava dizer que quando a bola estava boa, perfeita para ele chutar, ele estava errado. Mas quando ela estava toda ruim, toda difícil para bater, ele acertava ela na gaveta. Que era mais ou menos o que acontecia. O Obina é um cara caricato que a gente nunca mais vai esquecer. Né? Ou só você pensar no Flamengo 2006, você lembra do Obina. Isso é nítido. A gente tinha o Luizão, que estava com dificuldade física, estava com lesionado do pé, e mesmo assim jogou o quanto pôde. Foi importante pra caramba a presença dele dentro do campo, até pelo que passava pra gente, pelo que passava para os adversários que respeitam mais a equipe, né? Isso é incontestável. O Obina é incrível, cara. O Obina é incrível. Eu gosto daquele cara pra caramba. A humildade dele é absurda. Não tem quem não gosta do Obina. Eu queria que você me contasse como é que foi chegar ao Vasco, quem te procurou, porque assim, um cara tão identificado com o Flamengo, como é que você vai trazer um cara que foi capitão do Flamengo, campeão em cima do Vasco, 2, 3, 4 vezes? Como é que foi esse momento?
Olha, eu estava na Alemanha, eu fui para o Duisburgo, eu tinha outra, é, outra, outro ponto de inflexão, porque eu tinha mais 3 anos de contrato com o Duisburgo, só que eu tive um problema com a parte do imposto. O presidente me aconselhou a receber o dinheiro de uma forma, eu fiz o que ele me aconselhou e acabou que não, não podia, eu tinha que devolver, enfim, uma confusão. E ele falou, olha, a gente pode rescindir, tu volta para o Brasil. Aí, beleza, eu já tinha pego o que eu tinha que pegar, rescindi o contrato e voltei. E o Vasco estava em 2008, estava no meio do ano já, eu conversando com algumas pessoas, ouvindo algumas propostas. A minha esposa torce para o Vasco, minha mãe era vascaína. Enfim, eu falei, vou tentar, eu não tinha condições de voltar para o Flamengo, vou tentar. Os caras me fizeram a proposta, eu aceitei e, cara, eu não tenho uma vírgula para falar do Vasco. Só agradecer muito o respeito que sempre tiveram por mim. Eu não tive nenhum problema com a torcida do Vasco. Mesmo depois que o time caiu em 2008, eu fui um dos remanescentes para 2009, que só ficaram 8 ou 9 jogadores. E foi muito legal. Eu não sei se eu tivesse saído direto do Flamengo para o Vasco, como seria. Como eu tive uma passagem fora do país e voltei para o Vasco, pode ter sido mais tranquilo. Não ser agressivo ou negativo da parte da torcida. Ô, Fernando, até sobre essa passagem pelo Vasco, 2008, foi um ano eleitoral, né? Muita coisa mudou, saiu o Eurico, entrou o Roberto no meio da temporada, isso atrapalhou até para o Vasco ser rebaixado? Infelizmente, o problema político do Vasco, que se estende até hoje, atrapalha o clube. É muito nocivo para a saúde emocional e financeira do clube. E aquele ano não foi diferente. Caiu por causa disso? Não sei. Não sei. Porque a equipe era uma equipe boa. Uma equipe que tem Leandro Amaral, que tem Edmundo, que tem promessas como Alex Teixeira, Madison, Allan Kardec. Não dá para dizer que é uma equipe ruim. Eu tinha voltado para a defesa, apesar da minha dificuldade física. Eu vinha de uma lesão lá da Alemanha. Tinha o Jorge Luiz, que era um bom zagueiro, o Diniz, lateral direito. Enfim, não dá para dizer que era uma equipe ruim com chance de cair para a segunda divisão. O que aconteceu naquele ano, eu não sei, tinha o Pedrinho, que chegou também. Enfim, não dá para dizer que a gente que era candidato a ser rebaixado. Mas, com todos os problemas que aconteceram, a gente perdeu 3 jogos em São Januário que não deveria. Eu acho que a culpa não é da política só, não é dos jogadores só, é de um conjunto. Aquele ano de 2008 foi um conjunto de coisas ruins que aconteceram no mesmo momento. Aí chega o Rodrigo Caetano, arruma a casa em 2009, o Vasco faz uma linda Série B e sobe com várias e várias rodadas de antecedência. Aquele resgate do clube foi muito bonito, né, Fernando? Foi. 2009 foi um dos anos mais legais da minha carreira, pela unidade, né? Os jogadores se uniram em prol daquele objetivo. A gente teve a Copa do Brasil, que a gente foi muito bem na Copa do Brasil, a gente perdeu um jogo, saiu para um jogo no Corinthians com alguns lances bem duvidosos, o jogo no Pacaembu. No Carioca, a gente foi muito bem também no Carioca, a gente não classificou na Taça Guanabara, porque a gente perdeu 6 pontos no tribunal. Enfim, a gente fez um ano bem consistente. O Dorival foi muito importante também para esse resgate. O Dorival foi um dos caras, junto com o Caetano e alguns jogadores, foram peças importantíssimas para que a gente conseguisse colocar o Vasco num caminho só, né? Para que não tivesse pensamentos divergentes, para que a gente pensasse numa coisa só, que era resgatar um clube daquele tamanho para o lugar que deveria estar. Eu posso dizer que o Fernando é um dos caras mais rubro-negros que gosta do Vasco que tem ou não? É exagero? Eu não sei, porque o Flamengo que me deu, não posso falar que me deu tudo, mas o Flamengo me deu cidadania. O
o Flamengo me deu a oportunidade de jogar futebol. O Flamengo, como eu vou te dizer, o Flamengo ajudou a pagar o enterro da minha mãe. Entende a força, o poder dessas ações? E não dá para eu deixar isso de lado, porque para mim faz parte da minha vida, faz parte de um momento importante da minha vida. E ter ido para o Vasco, ter jogado no Vasco, ter sido respeitado no Vasco, para mim é uma grande conquista. Porque eu sei da dificuldade que existe, da rivalidade entre as duas equipes. E eu poder ser cumprimentado por um torcedor do Vasco na rua, cumprimentado por um torcedor do Flamengo, me deixa muito feliz. Porque eu consegui fazer o meu papel. Não só de atleta, mas como de homem também. Como de ser humano. E respeitar a instituição, e fazer o meu melhor. E o resultado é esse que você sabe. As torcidas gostam de mim. Claro que com suas ressalvas, não dá para agradar todo mundo. Eu nem quero agradar todo mundo. Mas a grande maioria gostou do que eu fiz e me respeita pelo trabalho. E muitas lesões te atrapalharam, né? Até você ter um final de carreira, eu diria, precoce. Não sei se você concorda. Sim. No Vasco mesmo, todo esse carinho, tudo isso que fizeram por mim, eu também sou grato pela paciência. Eu fiquei 3 anos no Vasco, joguei quase 60 jogos. Isso é muito pouco para um atleta. Eu tive muitas lesões musculares no Vasco. Ali a minha força física já começou a cair. Eu já comecei a perder aquilo que eu tinha, aquela força, aquela velocidade, que até para o tamanho que eu tenho, era razoável. Enfim, isso entristece um pouco, mas eu não posso fazer nada. É uma coisa que ia de contra a minha vontade. Mas o que eu pude fazer quando pude, e ninguém sabe, né? E algumas vezes sentindo muita dor, algumas vezes machucado, para poder fazer o mínimo que eu podia, que era me entregar. É o mínimo que o atleta pode fazer e deve fazer em qualquer tipo de trabalho, né? No teu segmento, no meu. A gente tem que se entregar ao máximo, fazer o melhor que pode. É isso que eu tentei fazer. E o pós-carreira, Fernando? O que você está fazendo da vida? Está ligado ao futebol? Não está? Tô. Não dá para largar a bola, não, pô. Charles Miller já fez muito por nós. Cara, eu sou consultor esportivo numa empresa de agenciamento de atletas, né, de gestão de carreiras. Eu faço toda essa consulta dos atletas, vejo qualidade, vejo parte física, parte técnica, avalio para ver se tem perfil psicológico, profissional para poder entrar na empresa. Chama Champion Sport. Estou fazendo um curso para palestrante, tenho investido bastante nisso, porque eu tenho uma história de vida e não dá para contar tudo aqui, mas que é uma coisa muito inspiradora e eu tenho certeza que eu posso fazer muito pelas pessoas com relação a isso, contando um pouco da minha história. Estou escrevendo um livro sobre isso também, né? Comecei a escrever uma biografia. Enfim, eu estou fazendo algumas coisas que meu coração está mandando. Essa pandemia está fazendo com que a gente se descubra um pouco mais. Eu descobri essa parte da palestra, da escrita. Eu costumo ler bastante também. E está me fazendo feliz. Bacana. Você descobriu aí a parte da palestra, eu descobri o YouTube, né? Vim para cá também para criar esse espaço. A pandemia faz isso, a gente pensa mais, né, Fernando? Cara, é legal, a gente acaba se entregando um pouco mais à tecnologia. Até para se comunicar, não tem jeito. Enfim. E é legal. Eu hoje vejo muito YouTube, né? Até para treinamento, porque tem que fazer alguma coisa em casa, né? Não dá para perder esse ritmo. Eu sinto muita falta. Aí tu acaba treinando um pouquinho, tu acaba vendo um vídeo motivacional, tu acaba ouvindo audiolivros também. Uma coisa que eu gosto muito é pegar um audiolivro no YouTube, às vezes estou fazendo alguma coisa e estou ouvindo um livro. A leitura é uma coisa que eu adquiri e que hoje faz parte da minha vida integralmente e tem me feito muito bem também. Fernando, prazer enorme ter tido essa conversa contigo, esse bate-papo, essa resenha, né? Você é um cara que eu acho que vai se dar muito bem nas palestras, porque fala muito bem, se expressa muito bem, sempre foi assim ao longo da tua carreira como jogador. Muito obrigado e muito sucesso para você, é o melhor que eu posso desejar. Pô, André, você me conhece há muito tempo, sabe que pode contar comigo quando precisar, enfim. Eu vou te dizer o que eu falei para um amigo meu. Quem está ganhando isso aqui sou eu.
Tô treinando, estou participando, estou trocando ideia com um cara como você que passa muita energia boa para nós. Boa sorte aí no seu canal, tenho certeza que vai dar tudo certo para você. Conta comigo, hein? Já estou inscrito. Valeu, Fernando. E se inscrevam então, façam que nem o Fernando, capitão do Flamengo, campeão no Vasco. Se inscrevam no canal André Marques e, lógico, ativem o sininho das notificações. Valeu, galera. Obrigado, Fernando. Valeu, um abraço.